novidade de vida. Frei Galvão é o primeiro santo nascido no Brasil e justamente nessa casa aqui, na cidade de Guaratinguetá, na rua Frei Galvão, esquina de Frei Lucas. É a primeira homenagem da cidade a Frei Galvão e data de 1857. Ordenado frade, ordenado padre, presbítero, veio aqui para o convento do São Francisco, onde então toda a vida dele ele praticamente atuou no seu apostolado aqui na cidade de São Paulo. Santo Antônio de Santana Galvão, ele foi de grande expressão porque era um homem, primeiro um religioso franciscano com o seu carisma e ao mesmo tempo era diretor espiritual das congregações religiosas da época também, como de costume, e principalmente das irmãs do Carmelo, onde conhece a irmã Helena, e a irmã Helena então ali demonstra para ele aquela santidade também e a visão que teve de Nossa Senhora, que Nossa Senhora pede a ela para fundar um recolhimento, um mosteiro. Mas como na época não podia se fundar um mosteiro, eles então fundam o Recolhimento da Luz, nesse terreno aqui, que foi doado pelo Morgado de Mateus e, portanto, que era o governador. E aqui então as mulheres se instalam e ele começa então a arquitetar toda essa obra. Mas além disso, é claro, ele é aquele padre religioso que está visitando os doentes, visita o povo, prega a palavra de Deus, não é? E atua, não é? Como qualquer outro presbítero, não é? Com grande responsabilidade na cidade daquele momento. O primeiro santo brasileiro nascido no Brasil foi reconhecido em 2007. O frade franciscano Antônio de Santana Galvão, mais conhecido como Frei Galvão, foi elevado à honra dos altares, recebendo o título de Homem da Paz e da Caridade, ou seja, viveu de fato em profunda amizade com Deus. O carisma é o franciscano, né? Ou seja, primeiro a grande devoção à Imaculada Conceição. E certamente essa devoção ele propaga com as pílulas, que chamamos de pílulas, mas é um papelzinho enroladinho que tem ali a essência do dogma da Imaculada Conceição e que fez milagres na sua época e depois então caiu também na devoção popular e muitos vêm aqui pegar esta pílula para fazer a novena e pedir a intercessão de Santo Antônio, de Santana Galvão e da Virgem Maria. Talvez fosse interessante dizer que, como ele nasceu em Guaratinguetá, de uma família que tinha uma certa posse, provavelmente um rapaz muito inteligente, o pai quis então o melhor para ele. E o melhor na época é encaminhar para um colégio de jesuítas. Então ele foi para a Bahia e estudou lá. E certamente numa ocasião em que veio de férias, estava assim circulando o boato de que os jesuítas seriam expulsos do país. Então o pai aconselhou praticamente não voltar mais para os jesuítas e entrar então nos franciscanos. E aí ele entrou, estudou a filosofia e teologia no Rio. Perto do Rio nós temos um convento que hoje é uma ruína, São Boaventura, onde então ele fez esses primeiros anos e foi ordenado no Rio. E depois praticamente foi mandado para São Paulo. E viveu, pode-se dizer, toda a vida aqui em São Paulo. E ele não era franciscano, como esses que a gente conhece de São Francisco do hábito marrom, né? Ele era alcantarino, que São Pedro de Alcântara foi o primeiro padroeiro do Brasil.
São Pedro de Alcântara, na época do Império, Dom Pedro I decretou São Pedro de Alcântara como o primeiro padroeiro do Brasil, até a festa dia 19 de outubro, né? Perto da festa do Frei Galvão. E aí o Frei Galvão veio residir aqui no Largo de São Francisco, que era a única casa franciscana que existia na época, e aí ele foi convidado a vir aqui nesse mosteiro para celebrar as missas para as irmãs. Ele morava aqui atrás, aqui desse altar que nós estamos, né? E aí ele foi, podemos dizer, um tipo de um capelão, mas não morando aqui, porque não tinha uma residência para o capelão, né? Então ele vinha todo dia, lá do Largo São Francisco, atendia, fazia a missa de manhã para elas, depois ele passava o dia aqui dando bênçãos, né? Conversando com as pessoas, atendendo, confessando, e no final do dia ele voltava lá para o Largo de São Francisco, lá para o convento. Ter um confrade santo é uma oportunidade também da gente perceber a bênção de Deus, a graça de Deus acontecendo na nossa vida a partir daquilo que Frei Galvão deixa para nós. Uma das suas grandes virtudes é a caridade, o amor, o acolhimento às pessoas. E trabalhar neste santuário, nesta terra, pertencer também a esta região, sou natural aqui da região do Vale do Paraíba, é uma grande graça de Deus na minha vida, e poder tocar também um pouquinho da história que Frei Galvão construiu aqui com o povo de Deus. Teresa Maia tem uma ligação especial com Frei Galvão. Ela faz parte da 7ª geração da família dele, sendo descendente de uma das irmãs do santo. Me sinto muito honrada de ser parente de um santo e procuro divulgá-lo no possível, porque, afinal de contas, é o primeiro brasileiro a ser santo. E também um santo para o mundo inteiro. Frei Galvão nasceu em Guaratinguetá, São Paulo, em maio de 1739. Desde pequeno, sentia vontade de ajudar as pessoas e dedicar a sua vida a Deus. Por isso, decidiu se tornar frei, alguém que vive para servir o próximo. Família era muito católica, o pai era franciscano e a mãe toda tarde, às 6 horas da tarde, rezava o terço com o menino presente e a família. Ele tinha 8 irmãos, eram 10, faleceram 2 crianças e os 8 se criaram. Nós temos no museu, no arquivo, toda a documentação sobre os irmãos, casamentos e tudo. Uma das grandes virtudes que Frei Galvão nos deixa como herança é a caridade. Estar pronto para acolher aquele que vem a nós. Frei Galvão, no acolhimento, na escuta, no ir ao encontro do outro, ele percebia a presença de Jesus ali. Frei Galvão trabalhou muitos anos na portaria do convento. E na portaria chega de tudo, todos com várias necessidades, várias situações, e a todos ele acolhia com o mesmo amor, com a mesma prontidão, com o mesmo carinho, porque ele via nesses irmãos e irmãs a presença de Cristo. O menino já tinha dons de caridade desde criança. Quando ele era ainda bem menino, veio uma pobre pedir esmola, e ele pegou a toalha que estava na mesa, toda bordada, e deu para a mulher. Ela chegou ali na praça e falou: nossa, mas ele deu sem ordem da mãe, com certeza vai dar problema, depois vão pensar até que eu roubei a toalha. E voltou para entregar para a mãe de volta. Aí a mãe, que já conhecia os dons de caridade do filho, falou: pode levar, ela é sua. Se meu filho deu, está bem dada. No período em que Frei Galvão foi santificado, eu acredito que o recado que Deus deixa para nós é viver a virtude do amor, da misericórdia. Viver a virtude da caridade, do acolhimento. Poderia ter sido outro. Poderia ter sido uma santa, a primeira santa brasileira. Mas quando Deus olha para Frei Galvão e vê nele a personificação do acolhimento, da misericórdia, do amor, Deus deve ter pensado: é este momento que eu preciso que ele seja essa luz no meio dessa escuridão, do abandono, da não escuta, do descarte do outro.
do não acolhimento daqueles que precisam. Então Deus deixa para nós, em Frei Galvão, esse alerta. Vejam como ele viveu, vejam a caridade que ele tinha no seu coração, nos seus atos, na sua fala, não somente na oração, mas assim como São Francisco, Frei Galvão transmite a nós, a partir da sua própria experiência de ser acolhido por Deus, o acolher o outro que chega a ele, fosse em que hora fosse. Pelas virtudes, a quantidade de bênçãos que ele dava, principalmente para as parturientes, porque pelo que se tem notícia, a mãe faleceu, ele ainda era jovem, e faleceu com problemas de saúde devido às seguidas gravidez, e também ela morreu jovem com 39 anos. Porque toda a fama de santidade é em vida, né? A gente nunca pode falar que uma pessoa era santa depois que morre, se a gente não vê alguma coisa, né? Então acho que o Frei Galvão foi uma pessoa, pelo que a gente conhece da história, que ele viveu essas virtudes, né, de uma maneira para o próximo. Que eu sempre falo assim, não adianta você ter um dom ou ter uma virtude e guardar para você. Eu sempre falo na paróquia onde eu estou, né? A gente não pode esconder os nossos talentos, né? Eu acho que tudo que você tem é para você colocar a serviço do outro. Porque quando ele orava, muitas vezes pessoas viram, ele se levantava do solo. A bilocação é que ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Teve um caso famoso em Potunduva, tem até um quadro aqui sobre ele. Ele estava rezando uma missa em São Paulo e contaram, e ele percebeu, captou, que era um dom também, que o amigo estava chamando, estava morrendo, queria se confessar, queria uma bênção com o Frei Galvão. Ele parou a missa e pediu para os devotos, aguardem um pouco, eu vou rezar por um amigo que está muito mal. E ajoelhou e ficou rezando. Nessa hora, ele apareceu nesse local, às margens do rio Tietê, e lá ele deu falaram, nossa, olha o Frei Galvão chegando, que beleza, ele chamou, ele, coincidência, está aqui. Ele deu a bênção e o amigo faleceu. Nisso, naquele tumulto, ele sumiu e continuou a missa em São Paulo. Depois a família foi agradecer em São Paulo, ele ter ido, ele falou, não sei como foi, mas que eu estive lá, estive. Que o Brasil ainda não abraçou o Frei Galvão. Eu acho que pelo menos, né, se poderia ser um feriado, né, para se lembrar, não tem isso, né? Nós temos uma luta, um desejo meu de quando eu era capelão aqui, né, que a estação aqui do metrô do lado do mosteiro fosse Tiradentes Frei Galvão. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não conhecem muito São Paulo e pensam que o Mosteiro da Luz está na Luz. Não está na Estação Luz, está perto, é na Estação Tiradentes. Então acho que se tivesse, né, Tiradentes Frei Galvão seria uma forma também de fazer com que o pessoal se localizasse melhor, para quem não conhece São Paulo, né? Mas eu falo que para o Brasil a grande importância, eu acho que nós padres é divulgar, né? É falar do Frei Galvão. Meu sonho é que toda a igreja, né, assim como toda a igreja tem uma imagem da padroeira do Brasil, que tivesse uma imagem do primeiro santo brasileiro. Durante sua vida, Frei Galvão era muito procurado por pessoas doentes e necessitadas. Ele tinha fama de ser muito bondoso e dedicado, ajudando sempre com orações e palavras de conforto. Tinha o privilégio de ser guardião, o único que tinha contato com o povo. Aí sim, para o povo, temos muitos testemunhos de caridade. Inclusive aquela célebre questão da pílula, em que um dia vem alguém pedindo ajuda, ele não sabe nem o que fazer, não tem o que dar, então ele tem a ideia, volta para a cela onde nós vamos depois, e pegou um pedaço de papel e escreveu uma saudação a Nossa Senhora, fez uma pílula e deu para ele e mandou que a pessoa necessitada engolisse, naturalmente num ato de fé de que
pedindo a Deus a graça da cura, e realmente assim aconteceu. Então, até hoje, praticamente, se produz, se faz essas pílulas, né, que não são mágicas, mas tomados, vamos dizer, com fé e confiança em que Deus não nos abandona. Há muitos testemunhos, muitas graças, e basta dizer que os 2 milagres necessários para a sua beatificação e canonização, respectivamente, foram, vamos dizer, ocasionados por esta oração junto com a pílula. Bem, a minha devoção a Frei Galvão, eu tenho ele mais do que amigo íntimo. Nem chamo de Antônio, esse de Tolinho, que sempre recorro pedindo a sua intercessão. Pela graça de Deus, né, recebo, não somente aqui, né, atuando no santuário como colaborador, mas principalmente na vida pessoal. Como muda a nossa vida estando aqui, rezando aqui. E a minha devoção a Ele não se trata assim somente de pedir, sei que vai atender, mas eu aprendi muito com Ele também ao decorrer desses 15 anos que eu já tenho de casa aqui. A gente segue uma rotina de o corre-corre, e que infelizmente a gente deixa, né, a nossa fé meio morna, mas sempre tem a sua intercessão para poder assim aumentar a nossa fé. Tive um problema sério na visão, tive toxoplasmose, e chegando aqui no santuário, uma coisa que eu pedi para Frei Galvão é que ele alcançasse de Deus para mim a cura dos meus olhos, né? E fazendo o tratamento, há pouco tempo eu vou ao oftalmologista e ela simplesmente me diz que não tem nem sinal da enfermidade. Inclusive, 2 anos atrás, eu ganhei uma grande graça pela intercessão de Frei Galvão. Difícil. Eu me emociono. Há 15 anos atrás, eu descobri que tinha câncer no colo do útero, quando ganhei meu primeiro filho. E foram anos de tratamento. Em 2015, eu recebi a graça da cura do câncer. E o desejo a Frei Galvão é que, se alcançar essa graça, era de logo engravidar. E foram mais 5, 6 anos de espera. No de 2021, era setembro, um mês da festa de Frei Galvão. E pedindo, dentro da quaresma também de São Miguel, fui pedindo, porque quem como Deus? E fui provando isso na minha fé. Mas no ano de 2021 eu recebi essa graça. Veio a festa de Frei Galvão. Era dia 18 de outubro. Estávamos no 3º dia da novena. Eu passei mal aqui, fui para o hospital. Os médicos, isso era já quase meia-noite. Quando eu terminei de fazer todas as etapas, exame daqui, exame dali, aí o médico voltou e me disse assim, olha, eu tenho uma novidade para te contar. Eu acho que você não sabe dessa. Eu fiquei meio assustada, né? Então eu falei, o que, doutora? Ela falou, olha, você está grávida. O meu menino nasceu em maio de 2022. Se chama Miguel Antônio, pelo nome que ele é. Por isso que eu não tenho ele como Antônio, sim como Tolinho. Porque sempre quando peço, como eu disse, sou agraciada. A fama começou quando ele ainda era vivo e ele já acudia todo mundo e com a pílula. Ele teve essa inspiração de fazer orações ingeridas em pílulas para pôr na boca da pessoa que muitas vezes estava tão mal que nem tinha mais condição de rezar. Aí tomava a pílula e as pílulas são os dons especiais de Frei Galvão. Frei Galvão fundou o Mosteiro da Luz em São Paulo, em 1774. Ele construiu o lugar para ser um local de oração
e acolhimento para as irmãs religiosas. Hoje, não só o mosteiro, mas santuários e paróquias que o têm como padroeiro se tornam ponto de peregrinação para muitos devotos. Os devotos são eles que aumentam a nossa fé. Poder partilhar não somente a vida de um santo, é poder participar da vida de um santo. Como eu sempre digo, não somente da vida de Frei Galvão, dos demais santos que outras pessoas têm, os romeiros que vêm aqui têm a sua devoção a Frei Galvão, mas talvez tenham de outros santos, né? Contemplam outros santos também, né? São José, Santa Teresinha, Padre Pio. Mas assim, quando nós aqui falamos de Frei Galvão, eu não trato ele como, né, você me disse, não trato ele assim como somente contar uma história, não. A gente faz com que o devoto, estando aqui, participe da vida de um santo. Sigamos o exemplo de quem foi Antônio de Santana Galvão. Não somente como aqui nasceu, aqui viveu, aqui morreu, não. Que a vida dele possa ser exemplo também para a nossa vida. Emociono e até fico assim, nossa, como foi, aconteceu mesmo. Agora, na rua a gente encontra gente e fala, olha, deixa eu contar para você, eu consegui uma graça do Frei Galvão, eu consegui um milagre do Frei Galvão. Toda semana, aqui em Guará, afora as pessoas que visitam aqui a casa em agradecimento. Essa semana mesmo, que vieram de Potunduva para visitar aqui para uma gravação, contou que lá estão fazendo uma igreja no lugar em que ele teve a bilocação. Rapaz, a graça que eu mais ouço pedir aqui justamente é a maternidade, o dom da maternidade. 100% daqueles que vêm aqui recorrem, né, as mulheres, as famílias, sempre vêm com a intenção de buscar a graça da maternidade. O primeiro milagre da beatificação foi da menina Daniela, que estava com 5 anos, já desenganada. O médico avisou que não passaria daqueles dias, mas a tia tomou as pílulas por ela, porque era uma criança e a família inteira rezou. Quando o médico chegou esperando dar um atestado de óbito, a menina estava sentada na cama, praticamente curada das 5 doenças graves, e em seguida saiu e nunca mais teve, porque é importante depois não ter sequela, e ficou sem sequela nenhuma. Aqui nós temos o retrato da menina, que já era uma mocinha quando veio agradecer aqui na casa. Em 11 de maio de 2007, o Papa Bento XVI celebrou a missa de canonização de Frei Galvão em São Paulo, acompanhado por uma multidão de mais de 1 milhão de fiéis. Para ser canonizado, a Igreja exige a comprovação de 2 milagres, fatos inexplicáveis pela ciência, acontecidos pela intercessão do santo. A canonização foi um milagre duplo. A mãe não podia ter filhos por ter o útero partido no meio, sem ter possibilidade de desenvolver uma criança. Aí alguém deu a ela as pílulas e ela começou a tomar, estava começando a ter hemorragia, sarou a hemorragia e conseguiu que a gravidez chegasse ao término, já a ponto de poder a criança sobreviver. A criança nasceu com problema de pulmão, porque devido ao útero ser metade, ela teve esse problema de pulmão. Eles continuaram a oração e saiu um tempo normal do hospital, completamente boa. Esse menino hoje é um rapaz que é estudante de medicina, esteve aqui o ano passado agradecendo a Frei Galvão a cura. A canonização é o final de um processo longo, não é? Às vezes pode ser curto, mas normalmente para a igreja, para constatar as virtudes do cristão e da cristã, não é? A fidelidade a Cristo e a igreja, e também em todas as dimensões da pessoa humana, moral, ética, não é?
E, por outro lado, a exigência da igreja de 2 milagres, né? Frei Galvão foi beatificado, né, pelo Papa João Paulo II e depois canonizado pelo Papa Bento XVI aqui no Campo de Marte. A canonização é a inscrição de Frei Galvão no cânon ou na lista dos santos, né? Ou seja, então a elevação para a veneração pública como santo da igreja no mundo inteiro. Ele não é só santo do Brasil, ele não é só santo aqui de São Paulo, né? Mas ele agora é aquele que reluz santidade e dá exemplo de santidade a todos, né? E a nossa importância, é claro, que é o primeiro santo brasileiro. Depois dele, a primeira santa é Santa Dulce. E agora os dois abrem as portas, né? E temos tantos na fila, e tantos e tantas, né, na fila, para também serem levados ao altar. E, sem dúvidas, é para nós um grande modelo de santidade. Vale a pena mergulharmos na história de Frei Galvão, para então termos ele como exemplo de fidelidade a Jesus Cristo. Na gravidez eu tomava, eu tinha sempre problema de aborto, também até anos depois descobriram que era tireoide, mas daí já era tarde. Mas toda a gravidez eu tomei as pílulas de Frei Galvão. Então aí, os 4. Teve um milagre que para mim foi o maior. Eu era capelão aqui e de sexta-feira as irmãs limpam aqui esse espaço que nós estamos. E a igreja estava fechada e eu estava lá fora andando e tinha uma senhora lá fora. E ela falou que queria entrar aqui. Eu falei, olha, as irmãs estão limpando, daqui uma meia hora abre, né? Ela falou assim, mas eu não posso esperar que eu vou pegar avião. Aí eu falei assim, a senhora mora onde? Em Israel. Eu sou judia. E eu falei, desculpe eu perguntar, mas o que a senhora está fazendo aqui? Ela falou, esse moço, ela estava acompanhada de um rapaz, ele é meu amigo e ele é cristão católico. Eu tenho uma neta em Israel, que é judia, e estava com leucemia. E ele mandou as pílulas para mim. E nós tomamos a pílula, minha neta, não por fé, porque nós não acreditamos nisso. Nós tomamos porque ela não é medicinal, é só uma oração. A minha neta tomou e está curada da leucemia. Então eu vim agora ao Brasil e eu queria ver onde está esse santo. Eu entrei aqui pelo fundo, pedi para as irmãs para entrarem, né? E falei para ela, ele está enterrado aqui. E quando ele estava enterrado, quando ela pôs a mão na pedra do túmulo, ela chorava que nem criança. E até num dia, numa missa, eu falei assim, a gente acha que a gente é dono, né, do milagre, da graça. Você vê, uma pessoa que não acreditava, que não tem a nossa fé, mas que a neta foi curada de leucemia. Então, para mim, esse foi um dos grandes milagres que eu presenciei aqui no mosteiro. Frei Galvão, a exemplo de tantos outros homens e mulheres que nasceram ou vieram para o Brasil, mostra que podemos viver a santidade em nossa realidade. Um caminho que muitas vezes pode parecer difícil, mas que se resume na proposta de uma união estreita do homem com Deus. Todos nós aspiramos à santidade. E nós aqui do Brasil às vezes pensamos, bom, mas é santo é lá na Europa, santo é não sei aonde. E aqui no Brasil parece que a gente não dá muita chance para essas coisas. Não, né? No Brasil nós temos uma igreja viva. Essa igreja que não somos hoje, mas também foi ontem, antes de ontem e será amanhã também. E, portanto, essa igreja aqui é de pedras vivas, né? Santos e santas, quantos, né? Quantos padres, quantos bispos, quantas religiosas, mas inúmeros leigos e leigas que atuam na caridade, no zelo apostólico, na oração silenciosa, na oferta pessoal em favor dos doentes. Tem tantas comunidades, né? Então, a importância está aí. Ora, Frei Galvão nos anima a viver a santidade e a buscar a santidade. Nós trabalhamos muito essa questão, ou vamos dizer, essa perspectiva de Frei Antônio Santana Galvão de ser um grande defensor da vida. A começar pela vida que nasce
até o idoso, né? Até a morte, né? Defendendo os injustiçados e condenados e assim por diante. Né? Então, acho que isso é o grande legado que ele deixa e penso que é o caminho da santidade também, cuidar da vida. Um brasileiro que nasceu perto da onde foi achada a imagem de Nossa Senhora Aparecida e que viveu, nasceu e morreu na nossa pátria, no nosso estado de São Paulo.